com essa pandemia, surgiu a possibilidade, então, de trocarmos algumas figurinhas, e entre essas possibilidades, essa fala em parceria, nessa noite aqui, para os alunos do mestrado, do doutorado, ou da graduação, quanto lá de Vitória, no Espírito Santo, fazendo essa conexão aqui entre Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Nós escolhemos, eu e a professora Elda e a professora Tassiana, escolhemos falar sobre esses temas relacionados à saúde, essa questão das novas tecnologias, nesse aporte aqui que a gente fala sobre pós-verdade, com toda essa questão de informação, essa era que nós chamamos de era da informação, com toda essa... e junto com essa informação também essa desinformação, e agora, quando nós chegamos em uma pandemia, como essa que nós temos aqui, que nós estamos vivendo hoje, em 2020, nós já estamos questionando toda essa questão da desinformação, porque nesse momento, essa desinformação, e eu prefiro usar essa expressão era da pós-verdade, tendo como consequência toda essa desinformação, ela prejudica muito fortemente esse combate à pandemia e faz com que as pessoas fiquem doentes, não só fisicamente, mas também emocionalmente, porque é muito choque de informações, é muita informação, mas, ao mesmo tempo, é muita desinformação para todas essas pessoas. Nós tivemos, recentemente, uma palestrante que conversou conosco à tarde, no mês de... E ela ela trouxe para nós essa informação que hoje, das pessoas que utilizam smartphones no Brasil, então 99% delas têm esse aplicativo de WhatsApp baixado nos celulares. E hoje é a grande forma de comunicação das pessoas que têm uma consciência média, pessoas que têm um bom capital cultural e pessoas que não têm um bom capital cultural e que nem por má vontade, mas por inocência e por vulnerabilidade acabam fazendo uma grande pandemia de desinformação durante essa pandemia da Covid-19. E isso prejudica a saúde das pessoas, prejudica o direito à saúde das pessoas, prejudica a cidadania das pessoas, os direitos humanos, toda essa questão. Então, aí vem a questão da não vacinação, de não acreditar no isolamento, de acreditar em remédios caseiros ou em remédios que não são efetivamente interessantes para a cura de uma doença como a Covid-19. Enfim, professora Elda, nós estamos aqui para lhe ouvir. Como é que ficamos nós, como cidadãos, como é que ficam os profissionais da saúde no meio disso tudo, porque realmente essa questão da desinformação já é perceptível que ela nos afeta muito, 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 muito. E a partir do momento que 99% das pessoas que têm smartphones no Brasil têm o aplicativo do WhatsApp baixado, eu acho que é um terreno absurdamente fértil para que coisas positivas aconteçam, mas que, infelizmente, como essa pandemia de desinformação, como eu gosto de chamar toda essa... Para não apontar dedos e falar sobre fake news, eu prefiro chamar de pandemia de desinformação. E eu passo a palavra para a senhora, mais uma vez agradecendo aqui, tá? E depois a professora Tassiana finaliza e a gente abre para debate, tá certo, professora Elda? Tá ótimo. Prazer recebê-la aqui.
Prazer também. Bom, eu gostaria de cumprimentar a vocês, falar da minha alegria, especialmente eu gostaria de falar a você, Tami, da alegria que tenho com essa aproximação que tivemos no último ano, né? E a forma como nos aproximamos como editoras de revista, a importância das revistas científicas nesse momento, e certamente, como editoras de revista, sabemos a importância que a ciência tem para todos nós em todas as áreas, né? E as dificuldades que nós temos de manter periódicos científicos. Então, quero agradecer muito o convite, agradecer essa oportunidade e espero que nossas instituições se aproximem ainda mais a partir desse encontro de hoje. Que os meus alunos, os seus alunos e os alunos de vocês, e que nós possamos ter muitas oportunidades juntas. Eu agradeço, cumprimento também a professora Tassiana, cumprimento a Débora, cumprimento a todos vocês que estão presentes nesse momento, representando a instituição de vocês. E eu vou fazer uma breve apresentação para explicar o meu lugar de fala. Essa questão do lugar de fala ela é um pouco complicada, mas eu acho importante eu explicitar a vocês de que lugar eu vou me pronunciar. Eu sou coordenadora do mestrado, doutorado em Direitos e Garantias Fundamentais e lidero um grupo de pesquisa sobre políticas públicas, direito à saúde e bioética. Esse grupo é um grupo que associa ensino, pesquisa e extensão. Nós temos uma forte articulação com a questão da extensão. E essa extensão ela se dá com a aproximação com os movimentos sociais, com as organizações da sociedade civil, com sindicatos, com associações profissionais, com conselhos profissionais e assim por diante. Então, temos, em muitos momentos, atuado do ponto de vista de não apenas uma formulação teórica, intelectual, sobre os temas ligados ao direito à saúde, à bioética e à política pública, mas nós temos também tido uma atuação no sentido de contribuições com a sociedade, porque a academia, muitas vezes, formula grandes questões, mas ela não se aproxima da sociedade para tentar levar a sua contribuição. Então, o grupo de pesquisa que eu lidero, ele tem essa característica de uma alta interlocução com a sociedade e contribuição. Eu disse a vocês no início, antes de começar, que eu estava numa reunião da Sociedade Brasileira de Bioética, da qual eu sou vice-presidente, e nós estávamos discutindo ali a possibilidade de entrarmos como amicus curiae, amigos da corte, em um processo relacionado a essa pandemia. Então, acho que feita essa articulação, eu gostaria de dizer que eu tenho uma formação tanto na área da saúde quanto na área do direito. Eu tenho uma dupla carreira trilhada nos dois caminhos de graduação ao doutorado, passando, então, por toda uma discussão. Minha aproximação com o direito à saúde não é meramente uma questão ligada ao direito, mas é porque eu trago toda uma vivência, inclusive como gestora também, como professora e como gestora na área da saúde. Eu vivenciei os dramas da gestão em saúde numa secretaria estadual e sei o que significa fazer a gestão pública da saúde. Então, acho que é desse lugar que eu falo. E essa pandemia, ela está sendo um momento para nós repensarmos não apenas as nossas vidas, os modelos, nós redirecionarmos o nosso pensamento, a nossa vida para várias áreas, mas ela está sendo fundamentalmente um momento de nós pensarmos acerca de algo que nós defendíamos, mas que agora nós temos clareza de tudo que envolve, de todas as interfaces que envolvem a questão da política pública de saúde em nosso país. Eu atuei, e acho importante dizer isso para entrar onde eu gostaria de chegar com vocês, né? Na temática propriamente dita que me foi proposta sobre essa pandemia, sobre a questão da pós-verdade, dos direitos
e dos direitos humanos. Eu vivi, a idade tem suas vantagens e tem suas desvantagens, mais desvantagens do que vantagens. Mas eu vivi antes da Constituição de 88 e vivenciei o que era a saúde pública, a saúde no Brasil, antes de 88. Eu sou da época em que havia a figura do indigente, de que, na realidade, quem tinha direito à saúde nesse país eram as pessoas que trabalhavam, que tinham a carteirinha do INAMPS, ou então a carteirinha do Fundo Rural, sendo que o INAMPS tinha mais direitos do que o do Fundo Rural. Ora, antes da Constituição de 88, o que nós tínhamos era uma grande massa de excluídos, e o Estado se preocupava apenas com aqueles que eram trabalhadores, não porque o Estado tivesse qualquer tipo de preocupação com os trabalhadores, mas porque, na realidade, significava ter rígida a sua força de trabalho. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer a vocês que é preciso pensarmos o que foi o movimento da reforma sanitária. O movimento da reforma sanitária que nos permitiu termos o capítulo da Constituição, o capítulo da saúde na Constituição, foi um movimento vigoroso que aglutinou intelectuais, profissionais da área da saúde, movimentos sociais, os sindicatos, aglutinando todas essas pessoas numa compreensão de que a saúde era um direito de todos, que era um dever do Estado e que ela precisava ser, nós precisávamos, como esse direito, termos clareza de que isto era um direito e que isto não era uma mercadoria. Então, saúde, fundamentalmente na concepção constitucional brasileira, saúde é um direito, saúde não é uma mercadoria. E, nesse sentido, o Constituinte optou por um capítulo, por uma saúde que tivesse 3 princípios doutrinários fundamentais, que seria o princípio da equidade, não o princípio da igualdade, simplesmente, mas o princípio da equidade, o princípio da universalidade e o princípio da integralidade. Ou seja, a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, ele deve ser fornecido de maneira integral, não para atender os nossos desejos, mas para atender as nossas necessidades. Porque tem gente que acha que o direito à saúde é para atender todos os nossos desejos. Não, não é para atender os nossos desejos, é para atender as nossas necessidades. Então, com base nesses 3 princípios fundamentais, o princípio da universalidade, princípios de doutrina do SUS, porque nós temos também os princípios de organização do SUS. Dentro da ideia dos princípios de doutrina do SUS, nós temos, então, o princípio da universalidade, da integralidade e o princípio da equidade. Ora, mas a Constituição deixou uma pequena brecha. Ela deixou a brecha do princípio da complementaridade. Ou seja, é um serviço público, essencialmente público, mas de forma residual ele poderia ser prestado pelo privado. Ou seja, o Estado o direito à saúde no Brasil não é público exclusivo, mas ele abre uma brecha para a iniciativa privada. Alguém pode estar perguntando, mas o que isso tem a ver com a pandemia? Isso tem tudo a ver com a pandemia, porque a partir daí é que nós vemos como se configura a organização do serviço de saúde e que nós chegamos nessa situação em que nós estamos hoje. Ora, é claro que nós temos um dos mais belos projetos de políticas públicas do mundo. Eu diria a vocês que nenhum outro país no mundo tem algo elaborado de maneira tão sofisticada como nós temos na Constituição, como nós temos nas leis orgânicas da saúde, notadamente na Lei 8080. E que
discutiremos sobre ela hoje. Ora, quando nós pensamos na Constituição, no capítulo da saúde na Constituição, nas leis orgânicas da saúde, em todas as suas interfaces, nós podemos, então, compreender o que está acontecendo hoje no nosso país. É possível compreendermos toda essa dinamicidade, toda essa lógica que hoje nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o problema da falta de leitos de UTI, nós estamos vivendo a concentração de forças nas UTIs e nos hospitais, e nós temos hoje um Estado que está fundamentalmente na mão da iniciativa privada. Ora, aquilo que era para ser residual, aquilo que era para ser complementar, no país passou a ser o principal. Em torno de 80% dos recursos da saúde hoje estão nas mãos da iniciativa privada. Não há como discutirmos pandemia sem discutirmos isso. Em torno de 80%, alguns estados 88%, alguns estados 70%, mas o recurso público da saúde está nas mãos da iniciativa privada. Nós falamos que o privado é SUS dependente, porque não sobrevive se o público, o privado, os hospitais privados, a maior parte dos hospitais privados que foram financiados com recursos públicos, porque nós não nos enganemos, a maior parte dos recursos que foram utilizados na construção destes hospitais privados, eles são originados de organismos públicos, de bancos públicos, que financiaram essas construções com juros de pai para filho. Muitas vezes eu tenho repetido que não são juros de pai para filho, são juros de mãe para filho, ou seja, são juros baixíssimos. Ou seja, o Estado financiou a iniciativa privada, o Estado fomentou as organizações sociais de saúde, ou seja, o Estado criou organizações paralelas que não são, na realidade, organizações sociais, são falsas organizações sociais, porque elas têm como fundamento serem organizações privadas. Porque o que é o privado e o público? Na realidade, o privado é o que tem interesse privado, e é público tudo que tem interesse público. Ora, nós podemos acompanhar e acompanhamos as mídias e podemos olhar todas as situações, parcela significativa das organizações sociais da saúde, das OS, e eu fiz uma grande pesquisa que envolveu 8 universidades com financiamento do CNPq e da CAPES, e nós estudamos as 10 maiores organizações sociais da saúde no Brasil e vimos o acumulado de recursos que elas têm, inclusive com lucro, porque elas têm lucro, elas são proibidas de ter lucro, mas elas têm lucro, elas têm dono, não é verdade? E nós estudamos isso, comprovamos isso em publicações, mostrando os problemas, os riscos que nós temos de hoje termos parcela dos recursos da saúde, dos recursos públicos, sendo gerenciados pela iniciativa privada, onerando tremendamente a prestação desses serviços. Bom, nós chegamos, então, nesta situação de uma sofisticada organização, um edifício complexo, cheio de normas, que são as normas da saúde. Eu diria a vocês que talvez nenhum país do mundo tenha um sistema tão bem organizado, tão bem articulado, mas que, infelizmente, padece do problema da transferência do recurso para a iniciativa privada e também padece do problema do subfinanciamento. Então, o serviço público, o SUS, vem sendo sistematicamente desqualificado pelo próprio Estado. Ou seja, nós sabemos quantos gestores buscaram desqualificar o gestor público, desqualificar o sistema único de saúde. E, na realidade, é o sistema único de saúde que está nos segurando agora nessa pandemia. Porque a iniciativa privada não teria qualquer interesse, não tem qualquer interesse em, numa hora dessa, dar a sua contribuição. Claro que não.
os hospitais privados, por exemplo, estão com venda de leitos de UTI a preços mais do que o dobro, mais do que 100% de um valor que seria, por exemplo, um leito de UTI. Um leito de UTI que, em média, estaria sendo vendido a diária por R$600, R$700, está sendo a R$1.700. Ou seja, hoje, o privado quer vender leitos para o SUS. E o SUS, que desmontou os seus aparelhos, hoje depende do privado. Nós vimos há mais de uma década reduzindo o nosso número de leitos em todos os estados brasileiros. Não estou falando do meu estado, estou falando da realidade brasileira. O que o Brasil fez foi um crime. Nós viemos sistematicamente reduzindo o número de leitos e comprando leitos no privado. Nesse momento, nós temos que comprar leitos caríssimos do privado, porque nós desmontamos a nossa rede. Ora, isso não é apenas com relação à compra de leitos. Não é apenas com relação à compra de leitos. Nós também desmontamos o nosso parque industrial de produção de medicamentos, de produção de vacinas. O que nós fizemos? Nós achamos melhor comprar respiradores, comprar equipamentos de proteção individual na saúde, comprar medicamentos fora, quando nós poderíamos ter incrementado o nosso parque industrial da saúde e agora não dependeríamos como dependemos de países outros que, nesse momento, não teriam interesse para vender para nós. É claro que entre vender para o Brasil e vender para a Inglaterra, vender para a França, vender para outros países, eles vão preferir negociar ali, inclusive em razão da desordem política que nós vivemos no país, sem nenhuma questão séria e forte do ponto de vista de relações internacionais. Nós hoje não temos relações internas e não temos relações internacionais capazes do Brasil fazer uma política externa que, nesse momento, pudesse nos favorecer. Bom, todo o sistema único de saúde ele foi montado a partir da ideia da atenção básica em saúde. Quando nós mudamos de saúde pública para saúde coletiva, nós estávamos... Ali não era apenas uma mudança de nome de saúde pública para saúde coletiva. Na realidade, nós estamos trabalhando numa questão conceitual, o que é saúde coletiva. E dentro dessa perspectiva da saúde coletiva, a grande priorização seria para a atenção primária, porque 90% dos problemas de saúde das pessoas se resolve na atenção primária, se resolve na vacinação, se resolve na prevenção, na promoção da saúde. Apenas 10% dos problemas de saúde das pessoas são resolvidos na atenção terciária, que é a atenção hospitalar, mas a lógica foi toda invertida. Olha que interessante, o Brasil tem algo que se capilariza por todos os municípios, que são as equipes de saúde da família. Nós temos pessoas preparadas para chegar na casa das pessoas de forma capilar, chegando lá para possibilitar o direito, que se consolide o direito, que se efetive, o direito à saúde. Mas quem é que tem ouvido falar nesse momento da pandemia nas equipes de saúde da família? Ninguém ouve falar nisso. Os governos estaduais não transferem recursos para os municípios como deveriam transferir. O governo federal se desobrigou da transferência de recursos para os municípios. E onde as pessoas vivem? Onde as pessoas adoecem? As pessoas adoecem no município, as pessoas vivem no município, é ali que as pessoas amam, têm suas moradias. E o que o governo federal fez? Se desobrigou disso. E os governos estaduais também se desobrigaram disso. Ninguém ouve falar na pandemia na coisa principal que é a atenção básica. Ou seja, nós poderíamos ter uma outra configuração dessa pandemia, um outro resultado, se nós tivéssemos uma coordenação nacional
chegasse nos estados com definições claras de como isso aconteceria nos municípios. Nós estamos num barco sem alguém que comande o leme. Nós estamos num turbo singrando os mares e singrando os ares, sem que nós tenhamos comandante. Nós temos hoje um Ministério da Saúde com mais de 30, 40 militares assumindo postos, e os epidemiologistas foram afastados, os infectologistas foram afastados, os sanitaristas foram afastados. Ora, quem tem que dar o comando de uma pandemia são os sanitaristas, são os epidemiologistas, são os infectologistas, os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros e outras áreas, especialmente os enfermeiros e os médicos, os grandes nomes, os gestores da saúde. A gestão da saúde está na mão de estrategistas militares, não de estrategistas da saúde. Não se define a política de saúde. O Brasil hoje tem uma política de Estado claramente definida, que está na Constituição, no capítulo da saúde da Constituição, está nas leis orgânicas da saúde e está em todas as outras normas, milhares de normas que tem no Ministério da Saúde. Entretanto, nós temos uma política de governo que não respeita essas normas. Se não vejamos, vamos começar agora em algo bem detalhado. Em primeiro lugar, se 90% dos problemas de saúde das pessoas está na atenção básica, por que é que 90% dos recursos da saúde estão nas mãos ou estão jogados na atenção terciária, nos hospitais? É porque nos hospitais que rola dinheiro. É onde estão os equipamentos que é possível fazer e termos corrupção mais avantajada. As tecnologias da atenção primária são simplificadas. É onde rola dinheiro. Onde é possível nós termos transferência de dinheiro para os ralos. É ali que o dinheiro, então, está investido. Nesse momento, raríssimos foram os estados, eu teria dificuldade de elencar, nesse momento, que priorizaram a atenção primária. E muito da pandemia poderia se resolver ali. É no problema na casa das pessoas, é na orientação na casa das pessoas, é no fornecimento de material para que as pessoas possam fazer a sua prevenção. E eu não estou nem discutindo a questão da água para todos como um direito, porque não há como fazer prevenção dentro de casas com 30 metros quadrados, 20 metros quadrados, onde compartilham 8 pessoas. Não estou discutindo que é impossível fazer prevenção sem termos água, mas muito poderia ter sido minimizado se as equipes de saúde da família tivessem sido ampliadas, se elas tivessem sido colocadas em andamento a partir de uma diretriz do governo federal para os governos estaduais. Nós temos hoje cada governo estadual tomando o rumo que deseja. Uns ampliam o isolamento social, a maioria não amplia, porque a Federação do Comércio e a Federação das Indústrias têm muito mais poder hoje, ou sempre tiveram, né? Quem define é o mercado, o tipo de isolamento que faremos. Bom, nesse sentido, queria tratar, então, do que nós vivemos hoje a partir desse desgoverno que temos. Um exemplo típico é a questão da cloroquina. Ora, as políticas públicas, elas devem ser construídas a partir de pressupostos da ciência. Não há que se construir, e aí eu não estou falando da ciência médica, da ciência da saúde, eu estou dizendo das ciências econômicas, das ciências da saúde, das ciências sociais, das ciências políticas, das ciências jurídicas. Ou seja, a ciência é o elemento balizador da formulação de políticas públicas. Os atores de políticas públicas, os formuladores de políticas públicas, têm que basear suas formulações com base científica.
A Lei 8080, por exemplo, ela é clara em definir que nenhuma incorporação tecnológica na área da saúde poderá ser feita sem o aval da Anvisa. E tem vários detalhamentos, procedimentos dentro disso. Ora, para um medicamento ser utilizado, ele tem que passar por várias fases de pesquisa, fase 1, fase 2, fase 3. Ele tem que ser validado pela comunidade científica, esses resultados, e eles têm que depois ser aprovados, registrados na Anvisa. Ou seja, a Lei 8080 é clara na definição desses elementos. Nós temos várias normativas nesse sentido. Ou seja, o governo federal, ele mesmo quebra as normas que estão postas numa legislação federal. Nós fazemos nada. Nós fazemos nada. Ora, a cloroquina, ela está autorizada e aprovada por um determinado tipo de doença. Mas as ciências da saúde, elas são claras em definir que a incorporação de um medicamento não pode ser na perspectiva off-label, por exemplo. O que é isso? O que são medicamentos? Olha, eu estou tomando um medicamento para hipertensão e eu descubro que esse medicamento dá uma hipertricose, ou seja, ele aumenta a produção de pelos. Então, eu passo a usar para a produção de pelos? Não. Para que ele possa ser prescrito por um médico, para que seja incorporado, ele precisa passar por testes, por todo um procedimento da ciência, ter o seu projeto aprovado num comitê de ética, passar pela fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, depois ele ser testado. Aí ele vai, então, para ser um registro. Eu não posso, um medicamento que foi testado para um tipo de doença, utilizar em outro. Todo mundo sabe disso. Os médicos sempre souberam disso. Mas dentro desta perspectiva, os médicos não, todos nós, cientistas, sempre soubemos disso. Um medicamento, para ser incorporado, ele tem que ter critérios rígidos científicos. Ser validado pela comunidade científica, está publicado nas principais revistas. O que nós vemos nesse momento é o Ministério da Saúde indicando a utilização da cloroquina. Inclusive, no adendo do seu próprio documento, da sua própria normativa, ele estende isso para gestantes, por exemplo. Ora, colocando em risco não apenas uma vida, mas agora colocando em risco 2 vidas. A política de governo e no próprio documento o Ministério da Saúde admite não haver evidências científicas. Ora, como é que o governo federal, numa perspectiva genocida, consegue colocar em risco o direito à vida e à saúde das pessoas? Há que haver uma responsabilização. Mas nós vivemos na era da pós-verdade. Nós vimos como a tentativa discursiva do próprio governo federal, mas dos próprios seguidores, nesse momento, construíram uma perspectiva discursiva, argumentativa, de desconstrução da ciência. Porque o que é a verdade? A verdade tem várias perspectivas. Alguns céticos entendem que a verdade não existe. Mas é claro que a verdade é construída discursivamente. E nestes tempos de pós-verdade, o que tem validade é o argumento que se constrói para vender uma verdade. Nós fomos forjados numa ideia da questão da ideologia. A ideologia forjava verdades, enfeitava verdades ou destruía verdades para que elas pudessem, mentiras, para que elas fossem transformadas em verdade. E nesse momento, nós vemos a ciência sendo toda desalinhavada, fissurada, a ciência sendo desqualificada. E nós voltamos para um período do obscurantismo. É claro que, como cristãos,
Nós podemos acreditar que a verdade, que o único caminho, que a única verdade seja Jesus Cristo. Não há problema nenhum. Eu sou cristã. Mas nós não podemos pegar um conhecimento ou uma perspectiva religiosa transcendente e transformá-la no Estado laico em uma perspectiva para todos. Ora, nós somos uma sociedade, sim, vivemos ainda sob o reinado da ciência. Ainda que a ciência venha se remodelando, ainda que a gente saia de uma ciência meramente instrumental, e passemos a uma ciência que incorpore uma alta carga de subjetividade, a fenomenologia nos traz isso. Claro, nós precisamos trazer perspectivas qualitativas de análise para as nossas investigações, mas no caso da ciência que nós estamos tratando aqui de incorporação tecnológica de medicamentos, não há que se discutir perspectivas qualitativas. Agora, sim, é estatística, é epidemiologia, são dados tratados em laboratórios, tratados epidemiologicamente. Nós não podemos começar a fantasiar. Quando o Ministério da Saúde recomenda o uso da cloroquina, por exemplo, ela coloca numa situação crítica os próprios médicos. Há médicos hoje sofrendo violências porque estão sendo obrigados pelos pacientes que exigem que se use a cloroquina quando eles próprios sabem que não deveriam usar. Claro que muitos embarcaram nessa. O próprio Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução autorizando os médicos a fazerem o uso da cloroquina. Ora, o Conselho Federal de Medicina não tem, dentro da sua missão, indicar protocolos de medicamentos. É um desvirtuamento total. Ou seja, nós passamos a questionar The Lancet, questionar New England, as principais revistas científicas, a própria Organização Mundial de Saúde. O governo brasileiro pegou uma fala da OMS e tentou transformar essa fala como se fosse verdade, falando acerca dos assintomáticos. Ora, o que nós vivemos é, sim, um momento gravíssimo, no qual nós temos toda uma articulação política, que o nosso problema não é simplesmente o governo federal com a sua desordenação mental, desordenação política, a militarização, tudo isso é gravíssimo. Mas o que nós temos é que, em plena pandemia, o mercado continua reinando absoluto. O mercado continua ampliando seus lucros. E ampliando seus lucros sobre as mortes. Ampliando seus lucros, tendo não apenas a morte das pessoas, o fomento da morte das pessoas, mas definindo quem deve morrer e quem pode viver. Se nós pensarmos em George Agamben, se nós pensarmos em Michel Foucault, se nós pensarmos todo esse processo de construção de discursos, eles invadiram o direito, eles invadiram as ciências da saúde. Nós estamos todos contaminados por esta quantidade de informações que os algoritmos nos levam a acreditar. Ou seja, os nossos desejos estão todos manipulados dentro de uma perspectiva algorítmica. As nossas crenças começam a ser abaladas. Ou seja, nós que somos da área das ciências jurídicas, aqueles que são da área das ciências da saúde, precisam repensar quais são efetivamente os seus valores. Nós precisamos repensar quais são efetivamente as nossas crenças, quais são os argumentos nos quais nós iremos acreditar. Sabe por quê? Porque, veja bem,
Nós poderíamos ter tido, nesse momento, em que o governo federal desarticulou toda uma política, não se tem uma política de saúde para enfrentamento da pandemia, o que já seria grave em qualquer outro momento, agora se torna muito mais grave, porque nós teremos o problema de agora, mas teremos uma explosão de problemas, milhares de pessoas que abandonaram seus tratamentos de quimioterapia, milhares de pessoas que abandonaram seus tratamentos de radioterapia, as milhares de pessoas que deixaram de fazer cirurgias que precisavam ser feitas, cirurgias eletivas, isso vai explodir em algum momento. Isso vai explodir com casos muito mais graves. Os diabéticos, os hipertensos, que não se trataram, que não conseguiram consultas, porque tudo está direcionado para a pandemia, estas situações vão explodir em algum momento. E nós estaremos com tudo desmontado para dar conta dessa pandemia. E temos que investir todas as energias, todas as forças. O governo federal, os governos estaduais precisam entender que essa responsabilidade não é do município. Que o Estado não tem que se preocupar apenas em leitos de UTI, porque isso eles estão fazendo muito mal, porque muitos estados não foram capazes nem de resolver o problema dos hospitais de campanha. Se não tinham leitos, construíssem hospitais de campanha. Ah, mas nós não temos respiradores, nós não temos isso, não temos aquilo. Ora, constrói-se os hospitais de campanha para leitos de retaguarda. Não precisamos fazer leitos de UTI, hospitais de campanha. Nós poderíamos abrigar nos leitos já construídos nos hospitais, transformando em leitos de UTI, já dentro de uma estrutura mais montada, e termos os hospitais de campanha, por exemplo, para os leitos de retaguarda. Porque se nós recebêssemos essas pessoas nos hospitais antes de que elas se agravassem, poderia haver uma intervenção e nós poderíamos ter um episódio morte em menor quantidade. Isso está provado, não sou eu que estou falando. Mas não, isso não foi feito. Isso não foi objeto de interesse da maior parte dos governos, nem do governo federal, nem dos governos estaduais. Porque não adianta nós culparmos simplesmente o governo federal. Claro, a responsabilidade primeiro era dele. Quando os governadores se uniram em uma perspectiva contra a falta de diretriz do governo federal, nós alimentamos esperança de que esses governadores fossem, de fato, tomar a diretriz e encontrar um caminho compartilhado na crise que suplantasse as diferenças políticas. Isso não aconteceu. Cada governo estadual seguiu o seu trilho e a maioria desses governos, com raras exceções, a maioria dos governos estaduais seguiram, certamente, a diretriz da Federação do Comércio, da Federação das Indústrias, e não fazendo o dever de casa, que seria aquele posto na gestão de risco, na gestão de crises, como nós deveríamos. O Brasil perdeu uma grande oportunidade de ser um exemplo para o mundo na gestão dessa pandemia. Nós tínhamos todas as condições, porque nenhum país do mundo tem esse processo de capilarização que nós temos esse processo de capilarização que nós temos com a questão das equipes de saúde da família, a estratégia de saúde da família. Nós poderíamos ter dado o exemplo. Nós poderíamos, sim, ter feito uma grande política de enfrentamento de crise. Então, eu acredito que é preciso que nós pensemos nisso. Agora, vejam bem, se nós analisarmos as situações do que está ocorrendo em cada estado, nós veremos que a corrupção roda livre. Nós veremos que é preciso, sim, que o sistema de justiça se articule no sentido de enfrentar essa crise. Mas o que nós vemos? As procuradorias, o Ministério Público, que seria uma grande instituição no sentido do enfrentamento desses problemas, ela acaba tendo problemas. Porque quem indica o procurador-chefe do Ministério Público? Ainda que sejam
fruto de votação? Quem indica são os governadores. Ou seja, dificilmente o Ministério Público fará o enfrentamento que deveria enfrentar. Talvez os ministérios públicos enfrentem os municípios, os prefeitos, mas não farão um enfrentamento de linha de frente com os governadores, tendo em vista serem eles que os indicam. O que sobra para nós? As defensorias públicas. Muitas defensorias públicas têm atuado. O Ministério Público Federal, que poderia ter atuado mais, mas nós temos toda essa conjuntura do Ministério Público Federal que todos nós sabemos. Ou seja, nós vivemos a maior crise pandêmica do mundo, porque não adianta comparar com nenhuma outra que nós tivemos. Gripe espanhola, peste bubônica, foram diversas pestes ao longo da história, mas nenhuma crise teve a dimensão, tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista de extensão, como nós vivemos essa crise. Não tivemos. Não há nenhuma outra coisa na história humana que possa ser comparada com o que nós vivemos. Nós teremos, sim, uma mudança radical nas nossas vidas, mas eu não sei se essa mudança será para melhor. Talvez individualmente alguns de nós venhamos a melhorar, mas nós teremos, sim, fissuras, rachaduras profundas. E se não nos cuidarmos, mais ainda mitigação de direitos fundamentais. E, nesse sentido, eu me encaminho para o encerramento. Esse assunto é amplo, a gente conversaria horas sobre ele, mas para que eu possa responder a perguntas e dar espaço para que as debatedoras me questionem, e vocês também, eu queria dizer o seguinte: nós vivemos hoje um dos graves problemas, que foi o Estado brasileiro não investiu em pessoas. Esse nome recursos humanos da saúde é um nome ruim, né? Parece que é recursos que nós estamos usando, mas as pessoas, os profissionais de saúde, não foram objeto de preocupação do Estado brasileiro. O governo federal, os governos estaduais, e os próprios profissionais de saúde aceitaram isso em alguns momentos. Não tiveram forças para lutar. O mercado venceu mais uma vez. Ou seja, de uma Constituição que nos encaminha para a necessidade de concursos públicos, isso foi desvirtuado pelas OS, pelas organizações sociais da saúde, pela terceirização, pela quarteirização. Nós temos hoje, dentro dos hospitais brasileiros, quarteirização, quinteirização, temos dinheiro sobre dinheiro sendo tratado, e nós temos servidores da saúde, enfermeiros, notadamente, que trabalham em 1, 2, 3, 4 hospitais para poderem sobreviver. Rodam de um lugar para o outro fazendo plantão. Saem 20 minutos antes de um plantão, correm para chegar no outro. Quando chegam lá, não tem lugar para tomar banho, não tem lugar para deixar as suas roupas, não tem lugar para descanso, e ficam disseminando tudo, essa contaminação cruzada que nós temos de um hospital para o outro. Nem isso foi feito do ponto de vista de uma gestão pública de seus recursos. Profissionais de saúde estão morrendo, enfermeiros ganhando R$ 1.200, R$ 1.250, R$ 1.280, e enquanto médicos em um único plantão ganham R$ 1.500. Ou seja, não vejo nenhum problema em que o médico ganhe num plantão R$ 1.500, R$ 1.200. Mas eu vejo como muito crítica a situação de um enfermeiro ter que trabalhar em 2, 3, 4 empregos porque ganha R$ 1.200 por mês, com 12, 13 plantões, sem condições nenhuma e colocando suas vidas em risco. Eu vejo, sim, um esgotamento dos profissionais de saúde, milhares de profissionais da saúde morrendo em todo o mundo, no Brasil em especial, e essas pessoas têm condições de trabalho precárias, precaríssimas,
e nós precisaríamos pensar nisso com urgência. É preciso pensarmos que tem que haver um piso salarial para os enfermeiros. Não é possível que os enfermeiros continuem a gente querendo fazer homenagens, bater palma. Os heróis, eles não são os heróis. Eles são profissionais, trabalhadores que deveriam ter condições dignas de trabalho para que eles pudessem prestar uma boa assistência e nós tivéssemos o direito à saúde, não apenas o direito como acesso ao serviço de saúde, mas o direito como efetivação desse direito sendo a todos nós. Gente, esse assunto é empolgante. Professora Tami, eu peço desculpas se me alonguei, eu perdi um pouco a ideia do tempo que falei, mas eu estou à disposição de vocês para as perguntas e para conversarmos aí sobre aquilo que vocês desejarem. Muito obrigada. Certamente, prof. Esse assunto é infinito, né? É extremamente polêmico e nós mais do que nunca precisamos debater sobre todos esses temas. Eu passo agora de imediato a palavra para a professora Tassiana e depois a gente retoma aqui com questionamentos, porque eu já recebi vários aqui, também tenho vários para fazer aqui, tá certo? Tá ok. Tassiana, contigo agora. Olá. Olá. Me escutam? Tassiana. Sim. Boa noite a todos. É uma grande satisfação. Quero agradecer infinitamente o convite feito pela professora Tami para que eu pudesse encontrar a professora Elda. Que satisfação conhecê-la, professora. A senhora não me conhece, mas eu já venho seguindo a senhora já há algum tempo. Desde as minhas pesquisas do doutorado, então eu costumo seguir fontes de conteúdo e venho acompanhando as suas reflexões, tanto acadêmicas, quanto as suas publicações nos jornais de grande circulação. E agora conhecendo, eu ia dizer pessoalmente, mas virtualmente a conhecendo, eu consigo perceber, né, essa sua audácia nesse pensamento que eu admiro tanto, de enfrentamento dessas circunstâncias que para nós brasileiros é tão difícil. Eu vejo, por um lado, academicamente, inclusive, uma certa sutileza ao se comentar sobre essas questões, né? Porque a gente vai tocar em muitas feridas, né? E ouvi-la, professora Elda, foi realmente inspirador, eu diria, né? E o fato de ter trazido também os meus alunos, tanto da disciplina de Direitos Humanos, quanto o convite que eu fiz à turma de Biodireito, a gente trabalha bastante essas questões. E por isso eu vejo a importância desse momento, de estar com a senhora, ouvi-la, aprender junto, né, e os nossos alunos poderem participar desse momento. Parabéns pela explanação, professora. Eu vi a senhora comentando, né, e me lembrando aqui também da minha pesquisa, essa questão do reinado do mercado, né? Há quanto tempo nós vislumbramos o mercado como o grande protagonista das decisões no Brasil, né? E ao estudar o Axel Honneth, eu me deparei com a circunstância bem interessante que ele trouxe, no sentido de referir o mercado como um setor tão importante para o desenvolvimento de liberdades, né? No sentido de que as pessoas têm acesso a tantas coisas, só que aí, nessa perspectiva, a gente já começa a imaginar, né? Que acesso é esse? Quem tem o acesso? E por quais modos, né, essa liberdade é permitida? Ouvi na sua fala também essa questão da responsabilidade dos governos e vi também a questão da participação da sociedade civil, né? Como a sociedade tem se organizado para gerar propostas. E o próprio envolvimento da Sociedade Brasileira de Bioética, né? Eu acho que tem feito muitas discussões nesse sentido, com grupos de estudo e nos trazendo, assim, perspectivas interessantes que, até mesmo aproveitando aquela doutrina tradicional, né, da bioética,
conseguem, ao vislumbrar esse nosso cenário, esse nosso contexto, de fato, desvelar uma série de questões que se encontram aí, né? Então, eu aqui pensava, enquanto a senhora falava, até porque tenho frisado bastante essa questão com relação aos medicamentos, como se fazer, como ter o acesso seguro aos medicamentos, né? E tudo isso que vem acontecendo em torno da pandemia. E me preocupava com relação à questão da participação do cidadão na tomada de decisão. Como para nós é caro isso, né? No sentido de que aquela postura paternalista, né, dos prestadores de serviço em medicina, dos profissionais, né, os médicos, ela é ultrapassada. As pessoas têm acesso à informação, a muita coisa, e considera-se como um dever do médico também prestar esse esclarecimento sobre as diversas possibilidades. Entretanto, aí eu fiquei me perguntando, né? Nossa, a gente ainda fica imaginando em que contexto seria possível, né? A participação do paciente saindo dessa postura passiva para poder participar do processo de decisão, do melhor tratamento ou das circunstâncias em que ele se encontra, diante desse contexto todo, né? Se nós imaginarmos, né? Questão do direito à saúde, né? A primeira coisa, receber um diagnóstico, ter acesso a um tratamento que seja adequado, poder acessar um leito de UTI, né? E diante da insuficiência de tantas coisas, sequer se pode também participar dos processos de tomada de decisão em tratamento médico. São tantas inseguranças, né, oriundas desse desmantelamento científico que sequer nós cientistas conseguimos administrar isso e acompanhar as novidades e as notícias e tudo que vem acontecendo. E eu não sei, eu perguntaria para a senhora, porque essa é a minha dúvida, né? Que lição surge para nós, brasileiros, nesse contexto, acerca desse sistema? Será que será possível, reunindo essas lições, de fato, aproveitar toda a estrutura do SUS, como ela foi pensada, e superar, eu acho, vencer essa questão da corrupção também, porque quando se acompanha todo esse número de mortos, né, eu vejo como impossível que as pessoas não se toquem por isso e percebam que aquele dinheiro que foi desviado, ele poderia estar sendo utilizado para salvar vidas, que isso seria evitado. O que a senhora acha, professora? Ok. Tassiana, antes de mais nada, muito obrigado, o prazer é todo meu, eu agradeço suas palavras extremamente gentis comigo aí, e a alegria é toda minha de estar com vocês, e quero aproximar muito, na medida do possível, os nossos programas, né? Então, obrigada aí pelas palavras muito gentis da sua parte. Eu queria destacar da sua reflexão, você trouxe muitas questões, eu não vou dar conta de tudo, mas eu vou tentar trabalhar com algumas questões. E aí depois eu, se possível, falo das demais. Mas você levantou duas palavras assim, muito importantes para mim: autonomia e corrupção. Foram as duas questões, assim, claro, tem várias outras questões, mas eu vou trabalhar com essas duas, depois, se possível, eu destrincho um pouco mais as demais. A autonomia é um princípio muito caro para nós da bioética. Eu tenho um doutorado em bioética, e veja bem, como que a bioética conversa com o direito, né? Uma mais dogmática, outra mais principiológica, a bioética muito pautada na questão principiológica. E a bioética, ela nasce nos Estados Unidos com Potter, um sujeito chamado Potter. E o Potter era um cancerologista norte-americano, mas ligado não apenas às questões médicas. O Potter tinha uma visão ampliada, que era a visão ligada
ao futuro, né? Tanto que ele escreve um texto chamado Uma Ponte para o Futuro, né? Que é belíssimo, todos nós deveríamos ler, uma coisa pequena, mas que nós deveríamos ler, Uma Ponte para o Futuro. Depois o MDB pegou fez um plágio dessa expressão, Uma Ponte para o Futuro, e botou o seu programa de governo como, né, sua proposta de ponte para o futuro. Eu acho uma tragédia do ponto de vista para o Potter, né? Uma pena, fez uma coisa belíssima. E dentro da perspectiva do Potter, a bioética tinha que estar ligada a essa visão do futuro, né? O que nós estamos fazendo no presente que compromete o nosso futuro. Entretanto, a bioética norte-americana, estadunidense, ela acabou migrando para um lado que era diferente do que o Potter pensava, né? Então, o próprio Estado se apropriou disso, e a bioética estadunidense baseada em 4 princípios. O princípio da autonomia, o princípio da beneficência, o princípio da não maleficência e o princípio de justiça. Esses 4 princípios. Depois, a bioética latino-americana traz uma série de outros princípios, não vou entrar aqui. Mas o princípio mais valorizado pela bioética estadunidense é o princípio da autonomia, né? E esse princípio da autonomia tem que ser visto diferente nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil. Não há como se falar em autonomia no Brasil do mesmo jeito que se fala nos Estados Unidos. Em sociedades altamente vulneráveis, não há que se falar no mesmo nível de autonomia que nós podemos falar nos Estados Unidos, por exemplo, onde a bioética trabalha com esse princípio. Ou seja, que autonomia tem alguém que passa fome? Que autonomia tem alguém que mora em residências que são inumanas, impossíveis de abrigar um ser humano? Que autonomia tem o sujeito que vive na rua? Que autonomia tem o sujeito que não tem as condições básicas necessárias para viver? Quer dizer, é uma autonomia muito pequena, né? Eu, às vezes, falo com alguém, olha, como mulher, eu sou uma pessoa vulnerável. Claro que, se eu comparar com a maioria das mulheres, o meu grau de vulnerabilidade é muito menor, não é verdade? Mas existe uma vulnerabilidade maior entre as mulheres do que entre os homens. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ora, o problema é que esta autonomia para decidir, que nós devemos, que todos devemos ter, o próprio nome, o paciente, ela já encerra uma falta de autonomia. Ou seja, paciente, fica quietinho aí, bem paciente, que nós aqui mandamos e vamos comandar o seu processo. Aquela figura da enfermeira botando o dedo na boca, que nós vemos nos hospitais, é uma questão interessantíssima, porque tem uma questão discursiva aí, olha, fique quieto, aqui não é lugar de falar, aqui é lugar de receber o cuidado. O cuidado que quem definiu? Ora, se as pessoas tiverem autonomia para decidir se elas querem ou não um tratamento, corretíssimo, não é verdade? Ninguém pode, na perspectiva da bioética, obrigar o sujeito, por exemplo, a fazer uma transfusão de sangue. Se a pessoa ela é uma pessoa que segue uma religião das Testemunhas de Jeová e ela se recusar, ela tem todo o direito, ninguém pode intervir na sua autonomia a ponto de obrigá-la a fazer uma transfusão de sangue. Agora, diferente é o próprio Estado. Se eu posso tomar o medicamento que eu quiser, eu posso ir numa farmácia e tomar o medicamento, eu tenho autonomia para isso. O Estado não pode intervir nisso, né? Eu quero tomar um chá, o Estado não pode intervir nisso. Mas o Estado não pode ser o fomentador de práticas não científicas na saúde. O Estado pode aceitar que o sujeito diga, olha, eu não quero fazer hemodiálise. Eu não quero me submeter a essa cirurgia. Eu quero ter alta porque eu não quero esse tratamento. E o Estado tem que respeitar o sujeito, a pessoa, na sua dignidade, na sua vontade, na sua liberdade.
Agora, o Estado não pode ser o fomentador de práticas não balizadas cientificamente. Basta nós olharmos para o passado. O passado é fantástico a nos ensinar coisas. Vamos pensar lá no cogumelo do sol. Quantas ações judiciais do cogumelo do sol? E nós sabemos no que deu aquilo. Era um engodo. Quantas ações judiciais, com as cortes supremas, inclusive, se manifestando acerca do tratamento do medicamento para o câncer, da pílula do câncer, originada em São Paulo. Na realidade, não era medicamento, era um produto, não tinha passado pelos testes. E nós tivemos decisões judiciais obrigando a USP a entregar o medicamento. Claro, depois foi revisto e tudo, mas o que não pode é o dinheiro público ser usado para satisfazer desejos, crenças. Ora, o governo federal, por toda a sua normativa, ele jamais poderia ter qualquer tipo de recomendação que não fosse balizado em evidências científicas. E evidência científica não é um artigo publicado. Evidência científica é fruto de meta-análise, análises de análises. Então, no meu entendimento, a opção do paciente ou da pessoa escolher o seu próprio tratamento deve ser garantida. Mas o que não pode é o governo federal colocar os médicos numa situação gravíssima, como colocou. O governo federal não pode usar o dinheiro público para estimular práticas não científicas. Não pode, de maneira nenhuma. O próprio documento do Ministério da Saúde diz isso, como coloca em risco a vida de gestantes, a vida dos bebês, das crianças. No caso da cloroquina. Agora, eu posso decidir ir numa farmácia, se não me exigem uma prescrição médica, eu não preciso de comprar, e eu quiser tomar, aí é uma decisão minha, risco de modo próprio. Agora, o que eu não posso é um Conselho Federal de Medicina que não tem na sua missão estabelecer protocolos de medicamentos, recomendar aos médicos ou dizer aos médicos, olha, você pode fazer uma prática não científica porque eu não vou te penalizar como deveria se você utilizar. Ora, é uma incoerência total. Bom, a outra questão, você me pergunta, é possível algum grau de autonomia? É possível, mas direitos não são dados, direitos são conquistados, nós vamos precisar lutar para isso. Mas todas as nossas instituições, os movimentos sociais estão desarticulados. O que o mercado fez com os sindicatos? Primeiro, fomentou nos sindicatos toda uma prática que não era típica de sindicatos, e depois desmonta esses sindicatos. Acabar com o imposto sindical, por exemplo. Ora, os sindicatos estavam articulados a partir disso. Como que vão sobreviver? É uma forma de desmonte, sim, para que não haja força de luta. Então, hoje, nós temos, não apenas por conta da pandemia, estamos todos isolados, mas as nossas articulações, estratégias de articulações foram todas minadas. O isolamento, não o isolamento da pandemia, mas o isolamento que já vínhamos vivendo. Então, que autonomia há se eu estou assistindo, se eu estou no Facebook e toda hora, ou se eu estou no meu computador, toda hora aparece uma mensagem de algo que eu posso desejar? Nossos desejos, nossas vontades, nossas crenças estão todas sendo dirigidas por algoritmos. Então, me parece que nós precisamos, sim, articular. Quem articular? As sociedades que ainda sobreviveram. A Sociedade Brasileira de Bioética, nós vimos discutindo isso, é hora da bioética, é hora de nós questionarmos, é hora de nós levarmos um conteúdo sério para as pessoas. Na hora de tanta desinformação, nós precisamos ter um protagonismo, chamar as pessoas à realidade, porque é que as decisões ligadas à escolha de que paciente vai para o leito, se você só tem um respirador, tem que ficar na mão dos médicos.
Isso é perverso demais com os médicos, é perverso demais com os enfermeiros. Isso é um problema de política pública. É o Estado que tem que providenciar para que nós tenhamos leitos para todos, mesmo numa crise como essa, mesmo numa pandemia como essa. Então, nós precisamos pensar que a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, nós precisamos investir nessas instituições, os SEBs, o Centro de Estudos Brasileiros de Saúde, que foram as grandes instituições que movimentaram, fizeram o movimento da reforma sanitária, que nos permitiram ter, com Sérgio Arouca, grande constituinte, nos permitiram, em disputas, em tensionamento de forças na Constituinte, chegarmos ao capítulo da saúde na Constituição. É hora dessas instituições se movimentarem. E, recentemente, nós tivemos, isso está no meu canal do YouTube, no meu canal Diálogos Elda Bucinga, no qual eu fiz uma convocação para uma grande marcha virtual em defesa da vida, capitaneada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, pela Sociedade Brasileira de Bioética, pela Abrasco, pelos SEBs, por várias instituições, inclusive a OAB. Ou seja, nenhum direito nos será dado se não for fruto de nossas lutas. E aí, essas instituições são importantes nesse movimento. E a academia é importante. Nós não podemos esquecer que o capítulo da saúde foi conquistado na Constituinte também porque a academia, as universidades, os programas de pós-graduação estavam firmes nessa luta, junto com os sindicatos. Não estavam lá a academia no seu Olimpo e os sindicatos lá embaixo, não. Nós estávamos todos na mesma luta, lutando pelas mesmas coisas, e nós fomos abrindo mão desses direitos, chegando à situação que nós estamos, à situação que nós temos hoje. Quando você faz a pergunta sobre a questão da corrupção, ora, só um minutinho. Eu acho que o setor saúde é o setor mais propício à corrupção. A própria judicialização da saúde, que é um fenômeno, não é que não tenha no mundo, mas é um fenômeno tipicamente brasileiro, né? O direito, o acesso à justiça, tudo bem, tal, o ativismo, mas o ativismo no sentido de que a judicialização fomentada pelo mercado. Nós sabemos, São Paulo, Espírito Santo, tem escritórios de advocacias especializados em judicializar para a incorporação de tecnologias. E aí, muitas vezes, o Estado bancando tecnologias que não são de interesse das pessoas, são de interesse do mercado. Eu gosto de contar um exemplo típico, que é o exemplo da questão da bomba de insulina, né? Da bomba de insulina. Eu gosto de falar do stent, um stent medicamentoso que foi badalado pelo mercado, que custava tipo 16 mil stent medicamentoso e 1.600 um stent comum. Não sei hoje quanto está isso, mas há algum tempo atrás. E o stent medicamentoso, judicialização em cima, obrigando o Estado a pagar o stent medicamentoso, e o Instituto Cochrane, Medicina Baseada em Evidências, mostrando que o stent comum tinha a mesma ou melhor ação do que o stent medicamentoso. Ora, são eles, prótese de quadril, em artroplastia de quadril, válvulas cardíacas, várias questões de medicamentos também caríssimos, fomentados pelo mercado, quando nós tínhamos situações possíveis de serem resolvidas sem essa judicialização. Ou seja, a judicialização brasileira da saúde é toda fomentada e capitaneada pelo próprio mercado, pelo complexo econômico e industrial da saúde, que é o mais poderoso, a mais poderosa indústria do mundo, mais poderosa do que a indústria de armas. Então, acho que nós não podemos nos esquecer disso. Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que há uma questão importante para que nós pensemos sobre a participação do cidadão na tomada de decisão. O cidadão deve participar da tomada de decisão,
mas é preciso que tenha alguma forma de controle. Um exemplo, por que os médicos têm que decidir quem vai para esse ou para aquele leito? Por que nós não podemos ter agora, no caso da pandemia, uma fila única de acesso aos leitos? Por que não podemos? Nós temos expertise com fila única. Nós temos a fila única do transplante. São os mesmos fundamentos, são os mesmos argumentos. Por que não podemos ter uma fila única para a questão do acesso aos leitos nessa pandemia? Mesmo assim, é perversidade, porque o Estado deveria providenciar e tem condições de providenciar. Enfim, eu não sei se eu consegui responder aí um pouco das suas questões. E a questão da corrupção, olha que situação. A saúde é o setor mais corrupto para mim. Não é porque as pessoas são mais corruptas, é porque tem mais facilidade na manipulação de dinheiros e lida com uma coisa que é aquele risco, a iminência da morte, da vida. Então, facilmente você burla as normativas e isso acontece demais. Temos uma indústria poderosa por trás de toda essa corrupção. Fantástico, professora. Muito obrigada. Obrigado. Fantástico. Obrigada. Certo. Obrigada a você. Prof, nós temos algumas perguntas aqui que eu anotei, mas tem uma pergunta aqui, o pessoal fez alguns comentários aqui sobre o dinheiro que foi gasto na Copa do Mundo. Eu lembrei daquela frase, né, do jogador de futebol, Ronaldo Nazário, que ele disse que nós não faríamos uma Copa do Mundo com hospitais, não é? Talvez hoje ele esteja arrependido de falar isso, mas é uma frase que será para sempre lembrada. Nós temos aqui também uma pergunta da Stephanie. Ela pergunta sobre a proteção de dados sensíveis, dados relacionados à saúde no contexto da pandemia, considerando que a LGPD ainda não entrou em vigor. E junto com essa pergunta da Stephanie, tem uma outra pergunta aqui que me foi enviada sobre a questão da privacidade e interesse público numa época como essa da pandemia, da Covid-19, por exemplo. Eu posso não querer divulgar o resultado do meu exame? Tem uma diferença aqui, a pergunta é se teria alguma diferença entre uma pessoa pública e uma pessoa não pública na divulgação do resultado do exame, como, por exemplo, porque uma coisa é ter câncer, por exemplo, outra coisa é ter uma doença que é causada por um vírus extremamente contagiosa, que pode levar as pessoas, em poucos dias, à morte. Então, nesse embalo aqui da pergunta da Stephanie, eu já junto com essa pergunta que me foi enviada aqui, sobre essa obrigação ou não da divulgação do resultado, por exemplo, de um exame positivo de Covid-19, e se tem alguma diferença entre ser uma figura pública ou não. Uma pessoa, por exemplo, que está isolada em uma casa, trabalhando tranquilamente, ou uma pessoa que está em contato com centenas de pessoas durante uma semana, não querer falar a verdade sobre o resultado de um exame, por exemplo, positivo de Covid-19. Essa seria a primeira pergunta que eu recebi aqui. Ok. Eu vou tentar responder. Qualquer coisa vocês podem me perguntar de novo, enfim, me provocar um pouco mais. Sobre a questão da Copa do Mundo, é um assunto tão difícil, né, da gente falar. Na época, eu me pronunciei sobre isso algumas vezes, dei algumas entrevistas, e vou falar de novo agora sobre isso. Veja bem, me parece que uma coisa não inviabilizaria a outra, né? Seria possível, sim, termos gasto recursos com a Copa do Mundo se nós estivéssemos investindo o que era necessário no setor saúde. E eu tenho uma discussão comigo, é uma discussão mais demorada, não vai dar tempo de eu fazer aqui, mas, por exemplo, nós poderíamos parar para discutir a DRU, por exemplo, a desvinculação das receitas da União. Se nós pensarmos
só naquilo que é desviado pela DRU, nós não precisaríamos estar discutindo o problema da questão da Copa do Mundo. Nós poderíamos ter tido, né? Nós poderíamos ter feito o que foi feito, com maior eficiência, claro, porque eu acho que nós tivemos graves problemas com relação à Copa do Mundo, eu não vou entrar neles, a gente pode um dia até conversar sobre isso, mas me parece que o mundo deve girar, né? E, ao mesmo tempo, em que a saúde ela tenha sempre um caráter de prioridade. Para mim, a saúde ela é prioridade sempre. Olha, nós estamos com os hospitais, nós estamos com a atenção básica sendo atendida, nós estamos com o financiamento de saúde conforme as necessidades do nosso país. Então, aí nós podemos pensar em outras coisas. Me parece que nós tivemos equívocos, sim, naquele momento, mas nós temos equívocos que são crônicos no nosso país. Ou seja, não há interesse em financiar saúde no nosso país. Não há. Nunca houve interesse em financiar saúde. E nunca houve interesse em financiar políticas sociais no nosso país. Então, o problema é a discussão das políticas sociais, que a política de saúde não pode ser vista isoladamente. O problema da moradia é um problema de política social. Nós vamos viver, por exemplo, daqui para frente, um grave problema, que é a questão da segurança alimentar. A fome já começou, as pessoas já estão passando necessidade. Então, os países vão ter, e o Brasil especialmente, os países com maior desigualdade, vão ter que investir nessa questão da segurança alimentar, que já precisávamos investir. Não é verdade? E não é com R$600 que nós faremos investimentos. R$600 por mês que nós daremos conta da fome nas famílias. Claro que não é. E temos milhares de pessoas que ainda não receberam. Então, me parece, sim, que nós teremos que investir numa nova política. Não é possível que o setor saúde esteja se revolvendo nas suas entranhas para encontrar caminhos para enfrentar essa pandemia, no mundo inteiro, no Brasil menos, mas no mundo inteiro, e a ciência econômica não consiga encontrar novos modos de fazer política que reduzam as desigualdades sociais. O grande problema dessa pandemia é, fundamentalmente, a desigualdade social. Há uma pesquisa realizada aqui no meu estado, no estado do Espírito Santo, e nós estamos com um artigo para ser publicado nesse sentido, que a Universidade Federal do Espírito Santo que puxou essa pesquisa, e eu participei desse artigo, nós chegamos à conclusão, pelas estatísticas, que morre-se mais de Covid nos hospitais públicos do que nos hospitais privados. O evento morte acontece mais no hospital público do que no hospital privado. A grande questão é, em uma visão superficial, ora, as condições de saúde nos hospitais privados são melhores do que nos hospitais públicos. Por isso, morre-se mais no hospital público. Não, isso não é verdade. Nós temos hospitais públicos altamente qualificados, melhor qualificados, inclusive, do que muitos hospitais privados. Morre mais por conta de uma coisa chamada condicionantes sociais da saúde. Ora, quando o sujeito chega no hospital público, ele chega com diabetes descontrolado, com hipertensão descontrolada, com doenças crônico-degenerativas complicadas, porque não teve tratamento adequado. Quando ele chega no hospital, ele chega já com a sua doença, o Covid, por exemplo, instalado, enquanto aquele do privado, rapidamente ele vai e aciona o hospital, e o do setor público fica rodando, esperando, mandam para casa e tal. Por isso que eu falo dos hospitais de campanha. Se essas pessoas tivessem sido acolhidas num hospital brevemente, elas poderiam ter seu problema menos agravado. Então, os condicionantes sociais da saúde são um grande problema. Quais são os condicionantes sociais da saúde? É o problema da desigualdade, é o problema da moradia, é o problema da falta de água, é o problema da falta de alimento, da desnutrição. São todos esses problemas. É multifatorial, é multifatorial o problema. Bom, então veja bem, essa é uma questão que eu queria tratar com vocês nesse sentido e que tem como foco o problema da desigualdade social.
A outra questão que eu gostaria de responder é o problema da figura pública, né? E da privacidade. Eu tratei disso num vídeo, ele, inclusive, deve ir para o meu canal até amanhã, depois de amanhã ele deve estar entrando no canal. Nós tivemos um caso no Espírito Santo de uma médica, e não foi exclusivamente no Espírito Santo, na Bahia teve, em outros locais tivemos. Uma médica do Espírito Santo, na cidade de Guarapari, ela teve o resultado do Covid, e ela, então, estava em acompanhamento pela vigilância. Foi orientada pela vigilância, não precisaria nem estar, mas estava com orientação da vigilância, e ela foi denunciada por estar atuando no hospital privado. No hospital privado. E aí começaram a surgir vários casos, e a TV Gazeta, que é afiliada da Globo, me chamou para uma entrevista acerca disso, né? E aí, nessa entrevista, acaba que você vem com outras perguntas, outros questionamentos. Ora, não tem jeito. Nós trabalhamos aqui com uma questão que são as doenças de notificação compulsória. Esta é uma doença de notificação compulsória. Nós precisamos dar ciência, sim. Um médico, por exemplo, que tem um resultado como esse, ele não precisa sair alardeando que ele está com esse resultado. Claro que não. Mas ele tem a obrigação, claro, de se afastar. Ora, um homem público tem a obrigação, sim, de comunicar essa situação. Então, a privacidade, nesse momento, não é que você vá perder o seu direito à privacidade, mas é claro que, nesses casos, você não poderia guardar para você essa questão. Para nós, o direito à privacidade é algo muito caro. Nós, do direito, temos a privacidade como um valor. E devemos ter realmente. Mas nós precisamos ponderar. Princípios precisam ser ponderados. Quer dizer, se aquelas pessoas não soubessem o resultado do exame daquela médica, não poderiam ter denunciado como denunciaram. E ela continuaria contaminando uma série de pessoas. Então, no meu entendimento, o problema não é eminentemente se a pessoa é uma figura pública ou não. Quem trouxe isso como um problema foi o presidente da República, nesse caso no Brasil. Por quê? Todo aquele jogo que foi feito de estar contaminado, não está contaminado, esconde o resultado, não esconde o resultado. Ora, se o resultado era negativo, como um homem público, ele poderia dizer, olha, eu tenho aqui o meu resultado, deu negativo. Mas ele alimentou isso. E, ao alimentar isso, esse é o problema do homem público. Quando ele alimenta isso, ele abre um leque enorme para que as pessoas possam questionar. Do ponto de vista do interesse público, nós precisamos ponderar. É muito difícil para o direito e para a bioética discutir essa questão do direito à privacidade. Vejo como uma questão altamente sensível, né? Altamente sensível, mas me parece que ao homem público, algumas questões da esfera da sua privacidade podem ficar mitigadas em razão dessa situação. Eu sei que essa resposta minha é altamente polêmica, mas eu tenho clareza disso, tenho clareza das enormes discordâncias que encontro com relação a isso, mas nesse caso específico, me parece que, ainda que não houvesse necessidade de uma publicização pelas mídias, pelas redes e tal, algumas instituições ou algumas situações isso precisaria ser esclarecido. Por quê? Porque, veja bem, se você tem um diagnóstico positivo e você foi atendido por aquela pessoa, você precisa saber se você precisaria ser e fazer o seu exame ou ver o que está acontecendo. Eu tive contato recente com uma pessoa, uma médica, que
que deu Covid positivo não foi nem em relação profissional, era uma questão de amizade, e a pessoa, quando teve o seu resultado, me avisou imediatamente, olha, eu estou te avisando. Olha que essa é uma postura para que você tenha o direito de fazer um acompanhamento, de ver o que você pode fazer. Então, assim, me parece que nós não devemos mitigar o direito à privacidade, não devemos, mas que ele precisa ser ponderado em algumas situações. Acho que é isso, acho que eu tentei aí responder a vocês os questionamentos. Nós poderíamos levar para esse dever de cuidado, para a alteridade, né? Esse dever de cuidado que as pessoas têm que ter umas com as outras, especialmente num momento assim, para essa questão da alteridade que nós tanto trabalhamos aqui no nosso programa de pós-graduação. Prof, antes de nós encaminharmos aqui para o final, tem mais uma pergunta aqui que me foi enviada para que fosse feita a ti, sobre a questão da fila única. Será que nós deveríamos pensar nisso aqui no Brasil, tendo em vista a tua fala na parte inicial sobre o quanto o público financia o privado e agora nós termos que estar comprando vagas no privado a preços altíssimos? Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul mesmo o governo estadual tendo que comprar leitos em hospitais de grandes cidades, porque nós temos problemas em todos os estados do Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul nós estamos acompanhando mais de perto, claro, que é realmente essa a questão de grandes cidades ou cidades médias terem concentrado esses leitos com UTIs, esses leitos com respiradores. Então, os governos, como esse trabalho de saúde familiar, todo esse programa de saúde familiar foi deixado de lado nesse momento, essa parte da prevenção, das visitas às casas, hoje nós temos essa realidade, as pessoas ficam doentes e elas precisam ser levadas, então, para cidades médias, eu não diria grandes, cidades médias, como Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas, Canoas. Então, o que acontece? Será que nós já não poderíamos... O Estado paga preços altíssimos por leitos em UTIs de hospitais que ele acaba financiando. Será que nós já não poderíamos falar... Esse foi o questionamento de alguns alunos. Será que nós já não poderíamos falar em fila única no Brasil? Sim, eu sou uma defensora ardorosa da questão da fila única, né? E eu tenho participado, assim, é interessante que a questão do WhatsApp, vocês falaram aí, né? É interessante como é que essa questão domina as nossas vidas, né? Eu participo de vários grupos de WhatsApp e alguns de algumas pessoas que são de um nível econômico, na qual todas têm planos de saúde. Participo de grupos que ninguém tem plano de saúde, participo de grupos que todo mundo tem plano de saúde. E é muito engraçado não, muito triste, né? Que nesses grupos que todo mundo tem plano de saúde, pagam planos né, assim, dos melhores planos, é a indignação dessas pessoas com a possibilidade de terem que disputar um leito. Agora, eu paguei a vida inteira plano de saúde, agora eu vou ter que disputar com quem não pagou. Tem sim que disputar, não. Tem que sim. É o seguinte, nós temos esta condição, talvez a hora de nós repensarmos a situação do serviço público. Nós temos que investir no SUS, porque na hora de uma pandemia como essa, não interessa ao privado. Pessoas nesta condição não interessam ao privado. Então, eu sou favorável à fila única. Eu acho que, do ponto de vista jurídico, ela é altamente defensável. Acho que, do ponto de vista da solidariedade social, ela é defensável. Eu acho que, do ponto de vista da dignidade, ela é defensável. Eu acho que, do ponto de vista da bioética, ela é defensável. E os argumentos são os mesmos argumentos, no meu entendimento, que são os argumentos utilizados para a fila única do transplante. São situações gravíssimas, que nós são situações limítrofes.
que entender o seguinte, nós temos uma condição, vejam, se o sistema único é para todos, está disponível para todos, por que é que quem tem saúde pode descontar o imposto de renda do plano de saúde? Ou seja, nós, quem não tem plano de saúde, está pagando 2 vezes para essas pessoas. Ou seja, paga o serviço do SUS que está disponível a todos, e para essas pessoas que estão no plano de saúde, nós temos um desconto de imposto de renda para essas pessoas por conta dos planos. Ora, este desconto para quem tem plano de saúde é um privilégio para quem tem mais. Amplia-se as desigualdades. Então, no meu entendimento, é hora sim, sabe por quê? Porque nós estamos, na maioria dos estados, com mais de 90% de ocupação. Você diz assim, mas eu vi, porque não sei aonde é 70%, não sei aonde é 80%. Não nos enganemos. Nós, enfim, eu poderia listar aqui alguns estados em que colocar que a taxa de ocupação é 70%. Quando você vai analisar os dados, eles incluíram aqui os leitos, que são leitos de UTI infantil, de UTI neonatal, leitos que não têm respiradores. E eu falei sobre isso numa reportagem, numa entrevista que dei na imprensa capixaba, mostrando isso dentro do meu estado. Eu quero saber quantos leitos estão de fato ocupados. Leitos de UTI. Não são leitos fictícios, no qual você não pode botar uma pessoa com Covid. Então, acho que essa é uma questão que nós temos que ver. Nós estamos na hora da fila única, sim. E eu queria, se vocês me permitirem, viu, Tami e Tassiana, voltar na questão do hospital de campanha. Ora, por que é que eu defendo o hospital de campanha? Eu defendo o hospital de campanha para que as pessoas possam ser, não como leitos de UTI, mas o hospital de campanha, como retaguarda, a pessoa começou a passar mal, ela interna, ela começa a ser tratada e não vai ser mandada embora para sua casa para voltar quando já estiver gravíssimo. Então, nós poderíamos ter todo um acesso a uma tecnologia simplificada, a profissionais do cuidado, que pudessem permitir que essas pessoas tivessem condições. Agora, como é que você manda um sujeito que mora 2 horas num grande centro voltar para a casa dele, para quando ele passar mal voltar? Quando ele chegar no meio do caminho, ele já não dá conta mais daquilo. Então, você levantou também a questão da concentração de leitos nos grandes centros ou nos médios centros, não é verdade? Isso mostra a nossa falta estratégica de política. Né? Como que você tira o sujeito lá do interior, sem condições de ficar num grande centro, esperando piorar para poder ter acesso liberado num hospital? Quer dizer, onde que esse sujeito vai ficar? Ninguém quer receber uma pessoa como essa nas suas casas. As pessoas não têm dinheiro para irem para um hotel. Quer dizer, nós vamos ampliando as desigualdades, os tratamentos injustos, e tudo isso precisa ser pensado, sim. Prof, a última pergunta aqui, devido ao adiantado da hora, antes de fazermos o encerramento, é a questão que me foi enviada também sobre a desinformação como prejudicial a uma autonomia que já não nos é tão privilegiada como, por exemplo, a autonomia que se tem nos Estados Unidos. Né? Nós já somos uma população vulnerável por sermos mais pobres e por termos menos escolaridade, e com toda essa questão da desinformação, com esses grupos criminosos, eu já diria, de fake news e de notícias falaciosas, de inverdades, se isso estaria afetando essa questão da autonomia, quando nós conectamos com o direito à saúde, com essa proteção ou com essa desproteção dos direitos humanos que toda essa desinformação vem causando. E eu ouvi esses dias um debate no Conjur, e acho que se chama Saída de Emergência, e lá tinha a participação de alguns professores de direito internacional, e entre eles um professor que eu tenho muito apreço, que é o professor que é o professor Valério de Oliveira Mazzuoli.
E ele já está trabalhando, e acredito que não só no Brasil, mas em outros países também, outros internacionalistas, já estão trabalhando com essa questão de responsabilidade dos estados e, quiçá, por que não, até dos governantes, agora palavras minhas, sobre atitudes que eles tomam durante períodos pandêmicos como esse que nós estamos vivendo agora. Me chama muita atenção, e eu ainda quero voltar para esse vídeo, sobre essa questão, porque alguns estados tomaram atitudes dignas de respeito e consideração e aplausos, e outros países não. Mas a gente sabe que os países não se movimentam sozinhos, né? Nós temos uma atual política aqui no Brasil que decidiu tomar esse tipo de decisão, então as coisas assim estão sendo organizadas ou desorganizadas. Será que futuramente não poderíamos pensar, sim, em condenação de países que não levaram tão a sério, não se preocuparam por escolhas pessoais, por escolhas ideológicas, por se manter no poder, levando as pessoas à morte? Afinal de contas, nós já passamos de 50 mil mortos, e não é só o Brasil, não. A Suécia, por exemplo, é um país que vai pagar um preço caro por ter escolhido uma política contrária à maioria dos países da Europa. Então, dos alunos, essas são as últimas manifestações, e depois eu e a Tassiana fechamos aqui, tá certo? Ok. Foi ótima a sua pergunta, viu, Tami? Eu acho que... Olha, eu não acho que é no futuro, não. Eu acho que no presente essas pessoas deveriam ser responsabilizadas. É um verdadeiro genocídio, né? Eu acho que, assim, foi uma decisão deliberada para que alguns morressem. Nós temos, inclusive, isso dito com todas as letras por alguns gestores, vocês sabem disso, não é verdade? Ora, alguns vão morrer, isso é natural. Não, não é natural. Morrer não é natural. Quer dizer, uma morte natural, tudo bem, mas morrer numa pandemia com as mortes evitáveis, isso é crime. E me parece que muitos serão responsabilizados. Eu não tenho dúvida. Eu tenho informações de governadores que tinham feito reuniões com seus comitês de crise e decidiram fazer um lockdown. 15 minutos depois, entra a Federação do Comércio, e a decisão é outra. A decisão é abrir o comércio no Dia das Mães. Ora, isso é crime, não é verdade? Então, isso está espalhado. E aí, eu, com muito mais tranquilidade, como convidada, falo, o governo federal, com os seus representantes, e não apenas com o presidente da República, mas de toda a sua equipe, ou de grande parte da sua equipe, tem, sim, manifestações que são e que se enquadram juridicamente naquilo que nós chamamos de crime de responsabilidade. Não tenho dúvida disso. Do ponto de vista de responsabilidade sanitária, nós temos diversas. No Código Penal, nós temos, não é verdade, diversos dispositivos que nos permitem esses enquadramentos. O problema é que nós estamos completamente sem forças. Cada dia nós somos assim, surpreendidos com questões novas. Quando nós começamos a respirar, para começar a pensar alguma coisa para aquilo, vem uma coisa nova e desvia a nossa atenção. Nós estamos vivendo um tempo atípico, onde nós temos uma sobrecarga de informações, não temos tempo de mobilizar essas informações e não temos tempo de nos mobilizar. Diversos crimes foram cometidos por homens públicos. Diversos crimes foram cometidos e me parece, sim, que nós passaremos por algum momento, em algum momento, nós voltaremos à nossa racionalidade, voltaremos à nossa condição de protagonismo, e eu espero que isso não demore até nós termos as 100 mortes previstas, 100 mil mortes previstas, porque a previsão é que o Brasil tenha 100 mil mortes por Covid. Eu espero que, antes disso,
nós tenhamos a dignidade, a lucidez, aqueles que podemos fazer alguma coisa para fazermos, e essas pessoas deverão ser responsabilizadas. Me parece que não apenas responsabilizações internas, mas também em organismos internacionais. Eu tenho, inclusive, um pequeno vídeo que eu terminei de gravar e devo publicizar na próxima semana. Tem alguns vídeos para entrar no meu canal do YouTube, e um deles é sobre a responsabilidade dessas figuras, né? Então, hoje, nós temos claramente responsabilidade do presidente da República múltiplas, responsabilidade de ministros múltiplas. O ministro Guedes deve ser responsabilizado por muitas de suas falas, o Weintraub deve ser responsabilizado, e assim por diante. Temos várias situações de ministros, né, que deverão ser responsabilizados, não apenas por aquilo que disseram, mas por aquilo que fizeram. E acredito que essas responsabilizações não serão apenas internas, mas elas serão também externas. E eu espero que a academia, eu espero que nós, juristas, tenhamos a lucidez de construir todo um corpo argumentativo capaz de dar sustentação a essas ações. Vamos fazer nossas pesquisas, vamos publicar, vamos colocar no papel aquilo que nós estamos investigando e dando o sustentáculo para que essas ações possam ter, enfim, levando à penalização daqueles que causaram tantas mortes evitáveis. É claro que nós teríamos mortes diante dessa situação, mas há muitas dessas mortes que poderiam ter sido evitadas. Acho que é isso. Eu gostaria de finalizar aqui, prof, a minha participação, depois a Tassiana encerra, citando 2 livros. Tem um livro que não faz muito tempo que foi lançado no Brasil, que é do professor Walter Scheidel. Ele trabalha em Stanford, se chama A Violência e a História da Desigualdade da Idade da Pedra ao Século XXI. E ele fala toda essa questão que a concentração de renda no mundo tem sido a regra ao longo dos tempos, não uma exceção, e que isso não vai mudar agora com essa questão da pandemia. Infelizmente, ele imagina que, por todos os estudos que ele fez até agora, essa Covid-19 vai acabar aumentando a desigualdade econômica e social entre as pessoas, o que seria muito pior para todos nós. E, para finalizar, eu gostaria de ler uma frase aqui de um outro autor que eu gosto muito, que é o pesquisador francês Bruno Latour, no seu livro Jamais Fomos Modernos. Ele tem umas tiradas excelentes aqui. Ele nos questiona se nós não fomos pelo caminho errado, não é? Depois da queda do Muro de Berlim, em 89, com essa escolha do total capitalismo, desse capitalismo desenfreado, desumano e poderoso, ele diz que talvez isso não tenha dado certo, né? E hoje, com toda essa questão que a gente tem no mundo, nós começamos a crer que talvez isso não tenha dado certo mesmo. Então, ele cita uma frase aqui, eu vou citar uma frase dele, que ele fala o seguinte: quando fizemos essa escolha pelo capitalismo ilimitado, desumano e desenfreado, então o recalcado retorna e retorna em dobro. As multidões que deveriam ser salvas da morte caem aos milhões na miséria. As naturezas que deveriam ser absolutamente dominadas nos dominam de forma igualmente global, ameaçando todos. Estranha dialética esta que faz do escravo dominado o mestre e o dono do homem. E subitamente nos ensina que inventamos os ecocídios e, ao mesmo tempo, as fomes em larga escala. Fantástico. Ele é fantástico. Fantástico. Eu finalizo, então, aqui a minha participação, volto só para a parte final dos cumprimentos, e passo agora, então, para a professora Tassiana, para que ela possa finalizar a parte dela. Professora Tassiana. Eu quero agradecer, só agradecer hoje, viu?
Muito bom estar com vocês, ouvir a professora Elda, participar dessas reflexões que, ao mesmo tempo que nos deixam um pouco temerosos, né, com relação ao que temos que enfrentar, também nos colocam num compromisso cada vez maior diante dos nossos alunos. Porque, por vezes, a academia ela fica um tanto quanto esquecida quando é necessário buscar resultados, mas o nosso trabalho também é a longo prazo, né? Nós não podemos abandonar esse papel, e eu acredito muito nisso. Agradeço a professora Tami estar aqui, com essa profissional tão competente e reconhecida no Brasil todo. Uma satisfação, professora. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a você, querida. Bom, professora Elda, então, mais uma vez agradecendo em nome da coordenação do nosso programa de pós-graduação, agradecer também ao seu programa de pós-graduação da Faculdade de Direito de Vitória, e que seja a primeira de muitas conversas, o primeiro de muitos debates nessa parceria que se inicia entre a URI de Santo Ângelo e a FDV. Nós só temos que agradecê-la pelo seu brilhantismo, pelo conteúdo que trouxeste para nós, pela retórica, que me chamou muito a atenção e eu já tinha ouvido falar, mas nada como ouvi-la pessoalmente, Então, eu vou pedir aos alunos, como nós temos costumes aqui de fazer, que eles abram os microfones para que nós possamos saudá-la com palmas, tá certo? Vamos lá, pessoal, porque a professora Elda merece. Palmas. É verdade. Ter começado a semana de uma maneira melhor, me ouvindo, professora Elda. Obrigada, querida. Beijo, tá certo? Obrigada, Tami. Foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Eu fiquei muito, muito feliz com esse primeiro encontro, mesmo que virtual. E lembrar o seguinte: nós, da academia, precisamos assumir um papel militante nesse momento. É hora de uma militância em favor dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, ou dos direitos humanos fundamentais, uma militância necessária nesse momento, para além do intelectual, para além da construção doutrinária, experimentarmos uma luta também militante. Tá certo. Obrigada. Beijo grande. Certo. Obrigada, Elda. Obrigada, Tassiana, a Débora e a Lana. Beijos, então, para todos e para todas. E até a próxima, pessoal. Beijão. Beijão. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.